seres imortais que estamos provisoriamente reencarnados. E aí vem essa pergunta: o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos preparando para o nosso mundo, para que nós retornemos ao mundo das causas, ou ainda estamos aguardando que as coisas aconteçam, que Deus faça por nós? Mas se nós começarmos a aprender, a perceber que Deus já fez, aí vai faltar a nossa parte. E ao fazer a nossa parte é trabalhar o nosso ser, é encontrarmos caminhos do servir, caminhos para que o nosso lar esteja equilibrado e fora do nosso lar também, porque nós somos os emissários de Deus. Nós somos aqueles que são chamados, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo em nossa terra, que é o processo de transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, conforme está colocado no sermão do Senado, em cujo qual Jesus vem nos dizer que estes momentos em que nós estamos vivendo seriam os momentos de transição, os momentos de mudança. Que momento seria esse? Esse momento em que nós estamos vendo as coisas mais exacerbadas, por exemplo, as ameaças de guerra, as questões relacionadas à corrupção, as questões relacionadas às convivências, aos preconceitos, em relação às questões de que nós, muitas pessoas, estão buscando os prazeres da vida do que esse contato com Deus, as questões do materialismo, enfim, uma sucessão de fatos que indica que nós estamos vivendo aquele processo que está colocado no sermão do Senado e depois esclarecido no Apocalipse, que vai dizer para nós em relação aos fatos que nós estamos vivendo. Por isso a importância, meus irmãos, do cuidado hoje, na atualidade, buscarmos a prece, a oração, não no sentido só nesse sentido religioso, de estar buscando a Deus para pedirmos coisas, mas pedindo a Deus o auxílio, o amparo, agradecendo a vida, agradecendo esses momentos e ao mesmo tempo nos transformando como? Trabalhando a nossa paciência, trabalhando a nossa tolerância, trabalhando aí os recursos para que as pessoas, quando se aproximem de nós, mais agitadas internamente, mais debilitadas dentro dos recursos das suas energias e das suas capacidades, encontrem em nós um manancial onde possam viver, porque o bem é contagioso, o bem contagia, o mal ele se expressa e ele traz para nós responsabilidades, mas o bem nos traz as questões da beleza, as questões da serenidade interna, da alegria, da esperança e da paz. Então, quando nós fazemos algum bem, nós não temos ideia de onde vai essa estrutura de bem vai parar, não é? De modo que às vezes a gente pensa assim, dar um bom dia para alguém é alguma coisa muito trivial. Depende, não é? Quando você dá um bom dia para alguém com carinho, com respeito, esse bom dia se transforma numa boa energia. Essa boa energia envolve o companheiro que vai passar adiante essa energia de um para outro, de um para outro. E assim vai, ao longo de uma série que a gente nem imagina onde vai chegar. Já o mal, muitas vezes ele é praticado, e há um certo tempo ele é parado, ele é brincado, porque às vezes a gente faz o mal chega em alguma pessoa que está um pouco mais esclarecida e ela para ali. Por exemplo, uma maledicência. Você ouve alguém que te diz uma notícia ruim, e aí você pega aquela notícia e vai repassar para outra pessoa. A outra pessoa ouve e ela imediatamente cessa aquela conversa ali, morreu ali. Então aquela conversa maledicente, aquela maldade, não vai além, ela parou ali. Já as estruturas do bem, do bom dia, do boa tarde, do como vai, do respeito ao outro, ela segue adiante porque ela contagia. Ela faz com que o outro se sinta aí respeitado, atendido, aconchegado.
E essa estrutura vai adiante. É dessa forma com que as coisas vão mudando, as coisas às nossas voltas vão mudando. Então a fé é a mesma coisa. Quando nós temos uma fé firme, robusta, e nós estamos determinados dentro dessa fé e buscamos aí seguir as orientações da nossa fé, ela contagia outros. Quantas pessoas nos veem muitas vezes e olham, você está diferente, né? Você mudou. O que é que você tem feito para que você esteja assim? E aí nós acabamos dizendo, estou indo à casa espírita, estou fazendo estudos do Evangelho, estou estudando a codificação do Espiritismo. E a pessoa, nossa, deve ser muito bom, porque você era meio casca grossa, agora você está mais tranquilo, agora você está até mais bonito, não é? Porque você passou a vibrar de forma diferente. O entendimento que nós auferimos, ou auferir quer dizer conseguimos, compreendemos, esse entendimento transforma-nos de dentro para fora. Quanto mais eu trabalho a minha melhora, melhor eu vibro. Melhor eu vibrar quer dizer você irradiar energias, não é? Já viram aquela pessoa que você chega, quando você olha, ela está irradiante de energia, ela está alegre, ela está feliz, você olha, você fica, nossa, como você está bonita, você está totalmente diferente, não é? Você está irradiando uma energia boa, é tão gostoso estar ao seu lado. E essa energia que ela está irradiando é de dentro para fora, é dessa transformação que só pode ser desenvolvida em nós de dentro para fora. Então nós podemos concluir que quando nós estamos trabalhando a nosso benefício, trabalhando o nosso bem-estar, nós irradiamos energias boas e além de estarmos nos sentindo bem, nós começamos a atrair para o nosso lado os recursos do bem. Seja ele relacionado a pessoas que vão se aproximar de nós, as nossas amizades normalmente quando nós estamos bem, elas se modificam, os nossos problemas eles diminuem, porque as irradiações do bem atraem situações boas, e atraindo as situações boas, nós atraímos os bons espíritos que passam a nos acompanhar, passam a conviver conosco, e essa convivência com os bons espíritos transforma os ambientes onde nós nos encontramos, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente do lar, ou mesmo na nossa convivência diária na rua, nos contatos com as pessoas. Ou seja, nós acabamos por ter menos problema. Já ao contrário, quando nós estamos muito irritadiços, nervosos, não é? Estamos aí, como eu diria, com o pavio curto, nós acabamos encontrando maiores dificuldades. E essas dificuldades, elas acabam gerando outros transtornos, porque quando nós estamos com o pavio curto, nós vamos atrair outras pessoas de pavio curto. E dois pavios curtos devem gerar um curto-circuito, não é? Que deve gerar um problemão aí, para que nós possamos administrar. Então, a proposta do Espiritismo, elaborada com muito carinho, edificada para que nós pudéssemos ter, nesse tempo em que nós estamos vivendo, uma ideia mais clara, mais lúcida, tem esse propósito que nós nos reeducarmos para uma convivência melhor, para uma vida maior. Então, vale a pena lermos o livro dos Espíritos, observarmos lá as questões, estudarmos um pouco, ou lermos um pouco as questões relacionadas ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus, aí já aclarados pelos ensinamentos que estão colocados pela doutrina espírita, pelo Espiritismo, que vem ao longo do tempo para nos esclarecer em relação a esses pontos, tirando essas questões meio místicas, esse misticismo às vezes proposital, colocado ao meio dos ensinamentos de Jesus, que fazem com que às vezes a gente não entenda, com que a gente fique ao certo ponto confuso. A proposta da doutrina espírita é de nós retomarmos aquele cristianismo puro, primitivo, conforme Jesus nos trouxe, sem essas coisas que foram depois enxertadas. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estar trazido, ele vai estar organizado, melhor dizendo, de uma forma simples, clara, lúcida,
sem aquelas imagens alegóricas que muitas vezes nos impediam de compreender o Evangelho de Jesus. Aliás, nesta obra, nós percebemos que está toda estruturada para que nós pudéssemos compreender mesmo com profundidade as lições didáticas trazidas por Jesus. E compreender essas lições representa para nós uma qualidade de vida diferente. Ou seja, entendermos a nossa imortalidade, entendendo a nossa imortalidade, passarmos a viver com conceitos melhores. E com esses conceitos melhores, passarmos a vivenciar na relação com a nossa família em uma postura melhor. Até porque hoje nós podemos dizer com certa preocupação que a família está ao longo do tempo se deteriorando. E quando a família se deteriora, a sociedade está em perfeito naufrágio. Porque a sociedade só pode ser formada, e sociedade que eu digo é toda essa estrutura em que nós somos chamados a viver, em relação à formação dos indivíduos para que possa haver uma convivência em sociedade, essa formação ela advém da estrutura familiar. Então as famílias que estão em litígio, ou as famílias que estão, de certa forma, desestruturadas, elas geram seres desestruturados que vão conviver conosco. Por isso que a gente tem muita agressividade, por isso que a gente tem muitas estruturas. Aí agora, nos últimos tempos, nós estamos utilizando uma palavra inglesa, né? Nós temos muito bullying, né? Esse bullying, ele é de formação ou de correção dentro da família. As crianças reproduzem aquilo que elas aprendem na família. Então, se a família for uma família bem estruturada, uma família com valores, esses valores se reproduzem nos nossos filhos. Aliás, é muito satisfatório, dá uma satisfação muito grande quando alguém me chama e fala: nossa, o seu filho é uma educação, não? Você trabalhou tão bem no seu filho. Veja, eu converso com ele e vejo a educação, o homem que ele se transformou, ou a mulher que ela se transformou, e vejo o trabalho de vocês por trás. Isso dá um certo alívio para nós enquanto pais. Agora, quando nos chamam, muitas vezes, às vezes nós percebemos, os professores chamam os pais e dizem o seguinte: queria conversar com a senhora, nós estamos convidando o seu filho a se retirar da escola porque ninguém aguenta mais. E antigamente havia a expulsão, hoje não, hoje é mais educado, é um convite para que a criança se retire. Ora, isso tudo ocorre porque há uma desestrutura dentro do nosso próprio lar. Então, os indivíduos hoje que são formados ou que estão vindo para a convivência, eles estão vindo de lares que muito provavelmente estão desestruturados, apesar de terem muitas coisas. Hoje nós temos computadores, iPad, iPod, né? iPod em tudo, né? Porque iPod tudo, porque as crianças acham que elas podem tudo. Elas não têm um direcionamento, mas se acham livres para fazer qualquer coisa. E se qualquer coisa, quem sofre, hoje nós sabemos, primeiro são os professores. Tem professor tomando cadeirada hoje, né? E a gente vê que não há um respeito mais pelo mestre, não há um respeito mais pelo conhecimento. De onde vêm essas estruturas, essas desestruturas? Do lar, da família. Não é o professor que educa, que dá valores para os nossos filhos, somos nós. Então, se há uma sociedade doente, a família está doente. Se há uma sociedade corrupta, ou se há um governo corrupto, então a corrupção está no seio social. Também existe a corrupção em nós. Não existe governo corrupto sem um povo corrupto. Não existe uma formação de um povo equilibrado sem que esse equilíbrio esteja na família. Sem que haja discussões saudáveis, sem que haja possibilidades de nós desenvolvermos ideias que nos auxiliem a compreender melhor a própria vida. No campo da espiritualidade, quando nós vamos analisar esses fatos, à luz da doutrina espírita,
nós vamos entender que nós somos espíritos egressos de encarnações complicadas que estamos de retorno à vida. Então, nós somos espíritos que encarnamos com tendências negativas. E se o nosso paizinho ou a nossa mãezinha não colocar regras, não nos direcionar, nós vamos extrapolar. Extrapolar quer dizer que nós vamos colocar as manguinhas de fora e vamos fazer o que nós bem entendemos. E se deixar fazermos o que nós bem entendemos, lá na frente o pai e a mãe choram, literalmente. Né? Por quê? Porque eles vão pintar o sete. Porque nós muitas vezes trazemos tendências muito negativas, e essas tendências negativas, elas vão ao longo do tempo, depois de colocar aqui, depois dos 11 ou 12 anos, elas surgem. Né? Porque até essa idade nós somos bonzinhos, nós somos tidos como anjinhos, e aí, depois dessa fase, a coisa aperta. Né? Aperta porque nós vamos pôr aquilo que nós chamamos de tendências negativas para fora. Não é à toa que Jesus, quando punha a prece do Pai Nosso, não é, a prece dominical, ele diz que não nos deixasse cair em tentação. Quando ele diz isso, ele não está dizendo só porque no mundo há tentação, é porque nós também somos fáceis de sermos tentados. Por causa das tendências negativas que nós trazemos, nós vamos sofrer consequências ou tentações com muita facilidade. Né? Um ponto interessante para nós pensarmos é o seguinte: nós já paramos para pensar um pouco, eu não sei quantos nasceram aqui em Itaquera ou nas regiões aqui adjacentes, mas por que nós nascemos nesses bairros? Por que nós nascemos ou viemos para esses bairros? Não é? Por que nós não nascemos na Zona Sul, ou no Morumbi, em regiões mais abastadas? Viemos nascer nessas regiões onde as coisas parecem um pouco mais tumultuadas. Porque nós somos seres que estamos aí para resistir ao ambiente onde nós estamos sendo chamados. Esse ambiente que está à nossa volta, ele nos é propício para isso. Né? Por exemplo, eu costumo fazer um exemplo relacionado à minha pessoa. Perto da minha casa tem samba, perto da minha casa tem bebida, perto da minha casa tem futebol, perto da minha casa tem agora tem um funk. Né? E muitas vezes eu me olho e falo assim, eu podia estar lá. E só resisto porque hoje Jesus fez uma obra em mim e já me permite dar uma segurada. Mas por facilidade, por mim eu estaria lá. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para resistir a este ambiente que é agradável para o meu espírito. Né? Nada do que está colocado à nossa volta, e aí eu já recorro à mensagem que o Hipólito colocou lá na lousa, nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Então, precisamos entender isso e compreendermos que, como nós somos oriundos de um passado, não que esse passado nos coloque em posições negativas. Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus nos propõe recursos sempre para que nós possamos resolver as dificuldades que nós carregamos. Né? Tanto que nós temos uma encarnação para que nós possamos, através dessa encarnação, resolver as dificuldades que nós carregamos no nosso íntimo. Só que quando nós estamos encarnados, o nosso livre-arbítrio pode nos levar para caminhos que são complexos, caminhos que são difíceis. Mas aí nós temos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, a Boa Nova, para organizar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, para que nós demos direção adequada ao nosso livre-arbítrio e nos posicionemos para caminhos melhores. Então, quando nós estamos observando as questões relacionadas ao Evangelho ou as questões relacionadas à nossa própria vida, cabe-nos pensarmos em soluções para que nós não venhamos a ter mais problemas, a sofrer. Né? Problemas nós vamos sempre ter, mas não serão esses problemas repetitivos.
Porque muitas vezes a gente vê que as situações de nossas vidas, elas se repetem, não é? Porque cada uma dessas situações tem por finalidade nos educar, trazer uma mensagem diferente, não é? Então, por exemplo, o filho problema, o que é que ele está querendo nos ensinar? O patrão difícil, não é? O que é que ele está querendo? O que é que eu tenho para aprender aqui? O que que a vida me trouxe até aqui? As relações dificultosas entre nós e o mundo espiritual. Muitas pessoas chegam à nossa casa e reclamam de envolvimentos espirituais, muitas vezes, que os espíritos, olha, eu passo ali no canto, já carrego 2, 3 espíritozinhos, não é? Comigo. Ai, mas espera aí, onde está a misericórdia de Deus? Onde está o amor de Deus aí? Será que se eu passar ali na frente e ali na frente tiver um grupo de espíritos difíceis, eu vou carregá-los comigo? E os meus mentores? E os benfeitores que estão à minha volta? E aqueles que atualizaram ou que me deram, intercederam por mim para que eu reencarne? Será que é assim tão simples? Não é? Ou será que eu tenho uma força de atração tão gigante que até os espíritos inferiores se imantam em mim? Ou será que é o meu próprio comportamento que faz com que isso aconteça? A minha incúria, a raiva que eu sinto, as mentiras que eu conto, as dificuldades que eu tenho em relacionar lá no meu íntimo, não é? As fofoca não, o espírita não faz fofoca, o espírita tece comentário construtivo, não é? O espírita não